3 de outubro de 1943, Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O benfeitor espiritual Emmanuel assina o prefácio de um livro muito especial, era o primeiro da série André Luiz, Nosso Lar. As primeiras notícias sobre esse livro ele menciona no livro Deus Conosco em 1941. E a primeira notícia em 31 de março de 1943, em mensagem publicada no livro Deus Conosco, já nos anos 2000. Esse livro é um livro muito especial porque ele é o primeiro livro que relata com fidelidade como é o mundo espiritual. É um livro muito especial e para que nós tenhamos mais detalhes sobre esse livro, nós estamos iniciando hoje uma semana dedicada aos 80 anos do Nosso Lar e um convidado muito especial nosso é o Américo Sucena. Américo, eu conheço você como principalmente sobre um trabalho dedicadíssimo que você faz com os livros de Chico Xavier, notadamente o Nosso Lar e os outros livros da toda a obra, né, a Vida no Mundo Espiritual, e também os livros de Emmanuel. Qual é a importância do livro Nosso Lar? Bem, Luciano, primeiro agradecer o convite para estarmos aqui fazendo homenagem ao livro, aos 80 anos. Esse livro, ele revela um pouco mais daquele espaço que Allan Kardec, na obra básica, chama de erraticidade, que é uma coisa vaga. E, de repente, Nosso Lar nos traz uma fresta do mundo espiritual. Então, ele atende àquelas necessidades humanas que querem entender o que tem do outro lado. Porque, a princípio, imaginava-se lá um monte de nuvens, onde a gente flutuava esperando a próxima encarnação. Mas nós vemos no livro comunidades que recolhem aqueles que estão desencarnando, educam e preparam essas pessoas para voltar à lide humana, no aperfeiçoamento contínuo que devemos ter. Que ano você leu o Nosso Lar? Eu ganhei de um amigo que me levou ao Espiritismo em 1966. E foi o primeiro livro espírita que eu li. É claro que eu não entendi absolutamente nada. Era a primeira vez que eu estava tendo contato com essa obra. Mas depois, lendo as obras básicas e, em seguida, relendo o livro, é que deu para aprender alguma coisa. Aliás, livro é assim, né? Quando a gente lê uma vez, a gente sabe pouco. Lê uma segunda vez, sabe um pouquinho mais. Tanto que só quando a gente estuda mesmo o livro é que essas informações conseguem penetrar na gente. Então, daí nasceu a ideia de fazer o projeto Imagem para tentar retratar um pouco daquilo que está escrito no livro. O que retrata, então, o projeto Imagem? Vamos nos fixar no livro Nosso Lar. Eu sei que você pegou toda a obra de André Luiz com autorização da Federação Espírita Brasileira, que é quem mantém essas obras do André Luiz, né, do Emmanuel, e que também tem os direitos autorais dos livros e das imagens. Você, logicamente, teve autorização da FEB. A autorização por escrito, inclusive, autorizando inclusive a comercialização, porque o desenho é caro, né? E é preciso pagar o desenhista. O desenhista não vive de brisa, né? Ele precisa colocar pão à mesa na casa da sua família. Então, o projeto começa com outras obras, mas em determinado instante a gente começa a pensar na obra
de André Luiz, e começando, claro, pelo livro Nosso Lar. O Nosso Lar, ele foi ilustrado por Mozart Couto. Todo o nosso lar. Nosso Lar, Mozart Couto. Você que o orientava, ou ele leu também um livro? O Mozart era um desenhista espírita e, portanto, tinha conhecimento espírita. Só que a gente precisa ler o livro, escolher alguma coisa que vai mostrar, como faz o roteirista de cinema. Na Renascença era assim como a Bíblia. É verdade, Não é? é verdade. Então, é preciso ler, escolher aquilo que vai ser desenhado e, como é uma cena fixa, não é cinema, tem que falar alguma coisa sobre aquela cena. Então, aquela cena é estática, mas é preciso dizer alguma coisa antes de mostrá-la e depois de mostrá-la, continuar falando alguma coisa, até que o assunto mude e venha uma outra imagem. E a ideia era usar essas imagens, Luciano, numa palestra de 1 hora. E fizemos vários testes para saber quantas imagens dava para mostrar em 1 hora, falando um pouquinho de cada imagem. E nós chegamos num número mágico, 38 cenas. Os 50 capítulos, 50 capítulos e 38 cenas. Foi o teste. É claro que tem capítulo que nem é mencionado, né? Então a gente segue um roteiro que é o cordão principal, o fio principal da história. André Luiz nas regiões inferiores, logo após o desencarne, a chegada dele em Nosso Lar, aquele período de tratamento, de adaptação, de reconhecimento, onde estava. E, declaro, a ida para a casa de Dona Laura, onde ele é acolhido, porque ele chegou lá, ele não tinha família, né, lá. Não havia nenhum parente próximo de André Luiz que estivesse desencarnado e que o recebesse lá. É claro que essa ligação com a família de Lísias, Dona Laura, deve ter coisas por trás que ele não falou, né? Porque o Segundo Império. A gente sabe disso. No Segundo Império ele tinha familiares. Américo, me fale mais qual foi o impacto que você teve, né, com esse livro. O impacto é grande, porque a gente tinha uma ideia de céu, né, beatífico, né, em que os espíritos ficavam lá tocando harpa, né, e nós vimos que em Nosso Lar o que não falta é tarefa, né? Tem muito trabalho o tempo todo. É claro que quem chega lá recentemente tem um período de adaptação. Allan Kardec fala desse período post-mortem, que é seguido de uma perturbação. A grande maioria de todos os encarnados, salvo exceções, passa por esse período. Passado esse período, ele começa a entrar em contato com a vida espiritual. Claro que não são todos os espíritos que entram em contato imediatamente, mas logo depois da adaptação, percebe-se que a tarefa continua, o aprendizado continua. Essa foi a grande surpresa do André Luiz, que chegou lá e, de repente, se viu trabalhando. Só que com uma pequena diferença. Primeiro como faxineiro das câmaras de retificação. E era médico na Terra. Médico na Terra, cientista, pesquisador. E esse é um choque, né, para o espírito, né? Sair do laboratório, do campo da medicina e limpar chão. Depois ele passa a trabalhar na enfermagem. E ele mesmo diz que, do ponto de vista da medicina, isso está escrito no livro, a enfermeira Narcisa, que fazia o mesmo trabalho que ele, conhecia muito mais de medicina do que ele conhecia da medicina terrestre. Ela adquiriu lá no mundo espiritual. Isso. No nosso E a medicina no mundo espiritual, ela diz menos ao corpo físico e mais à conduta. Por quê? As doenças, elas têm um componente moral. As doenças surgem em função da não moralidade do espírito, que é como se fosse um aguilhão do Criador para estimular a mudança para melhor. Então, a ascendência moral sobre os órgãos, isso está dito na obra Missionários à Luz, no capítulo da reencarnação de Sigismundo, que é outro livro.
Está dito lá que os órgãos têm a ascendência moral daquele que comanda o corpo, do espírito. América, o livro da Igorina Cunha relata postos desenhos, até aqui o livro ainda nos anos 70, né? Na realidade ele foi editado em 1983, e é interessantíssimo o prefácio do André Luiz a respeito desse livro. Já vale um livro inteiro, né? Depois as cenas que ela percebeu, ela leva até o Chico diz para ela que é o nosso lar, porque ela foi em desdobramento, né? O mentor espiritual, que é o Lúcio, levou ela, e o André Luiz e o Chico Xavier atestam o livro como um livro extraordinário. Essa aqui é a primeira edição, está velhinho, na nossa biblioteca, né? Então aqui relata. Esses desenhos impactaram você? Perfeitamente. E deram a chave de entender como é que se estrutura a vida espiritual. Então, o que nós vemos no espaço, olhando para o nosso planeta, nós estamos vendo o núcleo denso. Assim como a gente, se pudesse enxergar o átomo com a nossa visão, a gente enxergaria um núcleo denso, onde estão prótons e nêutrons. Mas na periferia existem elétrons e centenas de partículas. A gente já sabe disso hoje. Então, a vida espiritual é estruturada em torno do planeta, em esferas cada vez menos densas. Tanto que na questão 266 do Livro dos Espíritos, é bom lembrar, o Kardec vai dizer que a vida na Terra é cópia da vida espiritual. Uma cópia imperfeita, não é? Porque a matéria aqui é muito densa e lá é mais rarefeita, em vários níveis de rarefação. E o desenho que ela faz de 7 esferas em torno da Terra é que são áreas em que os espíritos se localizam pela densidade do perispírito. Então, o perispírito, quando a gente termina a reencarnação, a gente tem uma determinada densidade e a gente vai flutuar naquela esfera que é compatível à densidade perispiritual. E ela afirma aliás, o André Luiz, que escreve também junto com o Lúcio o livro, ele diz que em cada esfera espiritual sempre há chão firme para pisar e uma atmosfera livre para ver estrelas. Quando Nosso Lar foi escrito e foi editado pela Federação Espírita Brasileira 1 ano depois do prefácio, né, 1944, porque o prefácio é de 3 de outubro de 1943, alguns companheiros espíritas do Rio Grande do Sul ofenderam não só o André Luiz, o Chico, a FEB, mas ofenderam a inteligência do movimento espírita naquela época, né? Dizendo, inclusive, que Chico Xavier estava cansado, que deveria parar de psicografar. Depois disso, centenas de livros saíram, né? Inclusive o seguinte, revelando o mundo espiritual, para você ver como que é o pensamento humano de pessoas que não entendem ainda as questões espirituais reveladas pelos Espíritos do Senhor. É impressionante, até hoje, nós estamos fazendo essa gravação em setembro de 2023 e a gente conhece que pessoas que tentam compreender a obra psicografada, seja no livro, seja nas mensagens consoladoras, não entendem, não se afundam ao assunto e começam a dar opinião sem perceber que estão caindo no ridículo. Ler isso 70 anos depois daqueles companheiros que com certeza já desencarnaram, eu fico imaginando o constrangimento que eles tiveram quando chegaram no mundo espiritual e constataram exatamente aquilo que eles não entenderam na Terra.
A Federação Espírita Brasileira publicou esse livro em 44. A gente sabe que 3 de outubro, faltava 2 meses para terminar o ano. Teve algum problema para poder a FEB entender o livro também? Os homens, não é a FEB, os homens da época que dirigiam a FEB. Eu não conheço direito essa história, mas eu sei que realmente há uma preocupação com aquela quantidade de revelação que não era esperada. Imagino que eles tivessem sido impactados por isso. Mas a própria FEB vai lançar, eu não sei exatamente o ano, mas o livro foi escrito em 1913 por um reverendo em inglês, George Valley Owen, Que é o que o Emmanuel cita, que já existia informações sobre o mundo espiritual, mas não com tantos detalhes. sem tantos detalhes. E depois, o livro Memórias de um Suicida fala de mundo estruturado na vida espiritual. A Ivone do Amaral Pereira escreve em papel de pão, em 1926, o livro Memórias de um Suicida, e mostra um plano espiritual organizado, com instituições. O próprio Kai Barschutl escreveu um livro sobre a vida no outro mundo, antes de nosso lar, falando da vida estruturada no mundo espiritual. Alguém vai pensar assim, mas isso é uma maluquice, porque a gente olha para o céu e não vê absolutamente nada. Mas hoje não sabemos. Desde 1931, que a matéria escura foi descoberta, primeiro teoricamente. 40 anos depois, ela foi comprovada fisicamente. Existe matéria escura. E também a energia escura. Aliás, a matéria visível do nosso universo, é claro que é um cálculo aproximado. É só 5% do total. E a matéria escura é 25%. E o resto é energia escura, que também já foi comprovado aqui nos anos 2000. Então, existe uma estrutura para isso. E a própria obra de Kardec faz essa referência. Onde está isso? Bem, eu citei a questão 266, mas no livro A Gênese, no capítulo 6, no item 9, Galileu Galilei, pela psicografia de Camille Flammarion, vai escrever o seguinte: sobre a vida espiritual ainda nós não dissemos nada, mas ela também foi estruturada. Quer dizer, o livro Nosso Lar tem razão Emmanuel, né? Quando ele obedece a planos superiores e traz mais informações, aí sim, já através de um médium. E esse médium é Chico Xavier. Ninguém pode colocar em dúvida esse extraordinário médium que nós tivemos a satisfação de viver no mesmo período em que ele viveu. Américo, eu te agradeço e vocês vão assistir nessa semana, 80 anos do livro Nosso Lar, uma palestra sobre esses 80 anos com o Américo Sucena, que é um querido companheiro aqui de São Paulo, que entende bastante. Eu conheço o Américo há um bom tempo, já estivemos inclusive no local onde o Nosso Lar foi recebido, né, Américo, há cerca de 15 anos atrás, lá em Pedro Leopoldo. É um companheiro que dedica a sua vida, depois de que aposentou, a pesquisar, a passar para as futuras gerações o que ele percebeu com a obra de Francisco Cândido Xavier. Então, essa semana você vai assistir a palestra 80 anos do livro Nosso Lar. Prefácio, porque o livro foi publicado em 44, como eu estou mostrando aqui para vocês, a primeira edição, Nosso Lar, 1944, da Federação Espírita Brasileira. Essa semana eu peguei os dados. Nosso Lar já vendeu quase 2,5 milhões de exemplares. O filme do Wagner de Assis, que, por sinal, é um belíssimo filme, né? A primeira edição, o primeiro Nosso Lar, né, que está aqui em Blu-ray, deixa eu ver aqui é um Blu-ray, inclusive autografado por ele, a capinha, lançada pela Fox, com vários idiomas. Esse filme já foi exibido em
muitos países, muitos países. Abriu, inclusive, a porta para o Wagner de Assis como diretor para exibir no Netflix o filme de Kardec, que está passando aí em mais de 150 países. O filme dirigido, escrito e dirigido, adaptado, logicamente, dirigido por Wagner de Assis. Meu amigo Wagner, muito obrigado por você fornecer para a gente imagens do filme, e nós vamos também, Américo, exibir, com autorização do Wagner, o making-of de 22 minutos do Nosso Lar nessa nossa semana. Obrigado, Américo. Vamos agora à palestra. Vamos.